Eu apanhei e não morri, eu apanhei e hoje eu sou uma boa pessoa. Apanhei na infância, sofri bullying, não tive muita atenção dos meus pais em casa porque eles trabalhavam muito. Ficava sozinha em casa, sem abrir a porta pra ninguém, e hoje não sou criminosa, muito menos perturbada. Geração fresca, Nutella, credo. O porquê que é tão normalizado a gente ainda violentar as crianças? Com tanta informação, com tanta pesquisa, com tanta vivência, por que que a gente ainda normaliza bater em crianças, dar a famosa palmada corretiva, a palmada educativa na criança? Será que está faltando um pouco de vontade da nossa parte de ler notícias, de ler as pesquisas e parar de pegar a nossa vivência, a nossa experiência para julgar toda a sociedade? Será que a nossa vivência justifica o tal famoso apanhei e não morri, como se a gente fosse hoje boas pessoas, né, bons companheiros, bons filhos, porque a gente apanhou? Será que isso é uma realidade? A gente se torna um bom ser humano só porque a gente apanha? Ou a gente se torna uma boa pessoa, um bom ser humano, um bom cidadão, um bom trabalhador, apesar de ter apanhado? Hoje a gente vai ler uma notícia da revista Crescer, que ela é uma das referências que fala sobre educação, e ela pega a pesquisa da OMS que saiu esse mês, a pesquisa bem abrangente com diversos países, mostrando quais são os malefícios da violência nas infâncias e nas juventudes. O que causa em crianças e jovens que apanham. Então, qual é a intenção desse vídeo? É que a gente saia da rasalidade, para que a gente aprofunde, para que a gente tenha recurso, nós que somos defensores das crianças, das juventudes, de uma educação sem violência, de uma educação baseada no amor, no respeito mútuo, nos limites claros para essa criança. Então a gente precisa ter essa bagagem com a gente, para que a gente consiga disseminar essa informação e para que a gente consiga ter repertório para defender o porquê que a gente não precisa bater nessas crianças. Vocês vão passar um pouquinho de raiva comigo, como eu passei essa semana. Quem aqui tem o hábito de ler comentários, né? Esse é um hábito que eu criei lá na pandemia, quando a gente tinha mais tempo, né? Que a gente estava mais tempo em casa. Então eu acessava ali as notícias, né? No Instagram, e aí eu ia para os comentários e eu acabava debatendo. Naquela época era muito sobre política, né? Sobre vacinação, sobre Covid. E aí eu discutia ali e até chegar na DM daquela pessoa para desconstruir aquele pensamento, sabe? Isso é algo que eu trago da minha formação de educação social, que é mostrar para as pessoas que existe uma vida para além daquilo que a gente vive. Então eu percebo que quando a gente fala sobre educação positiva, quando a gente fala sobre parentalidade, as pessoas pegam as vivências delas, né, e coloca como se fosse uma realidade para todos, né? Então eu apanhei e não morri, eu apanhei e hoje eu sou uma boa pessoa. Então se você apanhou e hoje você é uma boa pessoa, você não está dentro dessa pesquisa que mostra que se você apanha na infância é muito mais fácil você cair na criminalidade, por exemplo. Você não tem que excluir aquilo que a pesquisa está trazendo. Você tem que olhar para a sua realidade e falar, pô, que sorte que eu tive, né? Eu poderia estar dentro dessa estatística. Então esse vídeo é para você que acredita nessa educação sem violência. E para você que não acredita nessa educação sem violência, se você acredita que realmente você precisa bater para que o seu filho, a sua criança, o seu aluno seja alguém na vida, né, para que ele não vá para o mundo do crime, para que ele respeite as pessoas, para que ele no futuro não dê na cara do professor, né? Eu já ouvi muito isso. Melhor apanhar em casa do que apanhar mais tarde na rua. E não é isso que acontece. Ele vai apanhar em casa e possivelmente mais tarde ele vai apanhar também da polícia na rua, porque ele acreditou que as coisas se resolvem brigando, se resolvem batendo. A gente vai olhar
e desconstruir alguns comentários. Muitas das pessoas comentaram indo contra aquela pesquisa, desacreditando a OMS, falando que aquilo ali não era uma realidade. Então tá aqui o primeiro comentário. A menina comentou: apanhei na infância, sofri bullying, não tive muita atenção dos meus pais em casa porque eles trabalhavam muito. Ficava sozinha em casa, sem abrir a porta para ninguém, e hoje não sou criminosa, muito menos perturbada. Geração fresca, Nutella, credo. Então aqui a gente já vê essa disseminação e essa normalização dessa educação violenta, aonde ela pega a vivência e a realidade dela. Que bom que hoje em dia ela não é uma criminosa e nem uma pessoa perturbada, mas o que a pesquisa mostra é algo totalmente o contrário. Por fim, ela finaliza dizendo que é a geração fresca e Nutella. Esse daqui é quando se encerra os argumentos, sabe? Quando a pessoa não quer pesquisar, ela não quer ir mais a fundo, ela acaba usando esse termo do Nutella. E aí aqui é isso que a gente está falando, a importância da gente não acreditar que o mundo gira em torno da nossa vivência, em torno do nosso umbigo. A nossa vivência ela não é capaz de abarcar toda a sociedade. Então a pesquisa ela faz isso, ela pega diversos contextos e aí ela faz esse acompanhamento e depois ela traz os dados, ela traz os números para a gente poder refletir e mudar comportamentos, para a gente poder criar leis. Vamos lá para um outro comentário. Geração de antigamente, todos aqui de boa e vivos. Vivos, graças a Deus, né? Mas de boa, a gente sabe que não. Ansioso, depressivo, com maus relacionamentos, relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, não sabendo colocar limites nos nossos relacionamentos, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja no nosso ciclo de amizade. Então, graças a Deus, todos vivos, mas de boa, quase ninguém. É por isso que as crianças e adolescentes e jovens estão do jeito que estão. Podem me julgar. Então tá bom, já tá julgada. Se eu tivesse de frente para essa pessoa, o que eu perguntaria para ela é: que jeito é esse que os jovens estão, sabe? Eu conheço os jovens e as crianças de hoje em dia muito mais conscientes, por exemplo, das violências que eles sofrem, sabendo identificar o que é uma violência física, o que é uma violência psicológica, e, por fim, não querendo reproduzir essa violência, sabe? Então, o meu trabalho como educador parental, como educador positivo, né, como educador social, é trazer essa realidade para eles, né? Fazer eles refletirem sobre essa violência que possivelmente eles ainda sofrem em casa. Então, aqui é um ponto, né? Quando ela traz que os jovens estão do jeito que estão, a gente ainda está falando de uma educação punitiva, de uma educação que castiga, de uma educação que humilha, que compara, de uma educação que é permissiva, sabe? Então, a grande maioria ainda não está sendo educada na educação positiva, com limites claros, com limites colocados através do diálogo, através do amor. Então, quando a gente olha para a sociedade de hoje, essa percepção que ela tem ainda é de jovens e crianças que estão sendo educados através da violência. O clássico dos clássicos. Apanhei e não morri. Aí eu me pergunto, mas era para ter morrido, meu Deus? Né, esse aqui é o clássico que ilustra toda essa ideia de que apanhar e aprender estão vinculados, sendo que esse pensamento vai de encontro com tudo que a gente está aí posto. Não é para a gente julgar os nossos pais e excluir tudo aquilo que eles passaram para a gente, mas sim a gente refletir. Será que realmente eu preciso bater na minha criança para ela aprender? Aí você faz uma pesquisa rápida, você vai ver que a neurociência, a pediatria, a educação vai de encontro a isso. Se você apanhou e não morreu, ainda bem, né? Ainda bem que você está aqui para você contar essa história de como que era ruim apanhar, por exemplo. Se você apanhou na infância e você normaliza isso ainda hoje em dia, você ainda não parou para refletir
o quanto que aquilo foi prejudicial para você, o quanto que isso hoje te gera uma ansiedade, te gera um medo excessivo de enfrentar situações difíceis. Vamos para o próximo comentário. Não podem traumatizar as crianças, só elas podem nos traumatizar. Quando eu li esse comentário, eu dei uma gargalhada assim, pensei, gente, que adulto é esse que está sendo traumatizado por um comportamento de criança, né? Que criança que essa pessoa desenha na cabeça dela, ou que criança é essa que ele convive que traumatiza ele, né? Eu acho que falta um repertório emocional, porque se uma criança está te traumatizando através dos comportamentos dela, eu acho que você tem que rever a sua infância, rever a sua juventude, rever a sua educação e ver o porquê que aquele comportamento da criança está te traumatizando, sabe? Nós adultos, a gente pode se traumatizar sim por outras vivências, mas não por um comportamento de uma criança, né? Então, perder um ente querido, sofrer um acidente, tudo isso traumatiza a gente. Mas uma criança chorar, se jogar no mercado, brigar com o irmão, né? Bater no irmão, se você tem um repertório emocional, um repertório educacional, isso não vai te traumatizar, sabe? Você é o adulto da relação. Esses especialistas da ONU e da OMS nunca tiveram filhos e dão opiniões, mas tipo assim, como que eles sabem que os caras que fizeram a pesquisa, né, as mulheres que fizeram a pesquisa não têm filhos? E outra, você não ter filho não exclui o fato de você ser um defensor da educação sem violência, ser um defensor das infâncias, das juventudes. Eu escutei muito tempo isso. Eu vou ser pai daqui a 3 meses, então eu quero ver agora o que as pessoas vão falar para mim. Tem 7 anos que eu estudo sobre educação e aplico na prática com as crianças as ferramentas da educação positiva, da vinculação amorosa, do adulto referência, e eu vejo isso dar resultados. Quem me segue lá no Instagram vê as mamães, os papais, as famílias agradecendo a forma que eu educo as crianças delas. A educação positiva está dando certo, olha os exemplos aí. Aí é aquela realidade, quando a gente olha para as crianças e para os jovens de hoje, a grande maioria ainda está sendo educado através da violência, através do bater, através do castigar. Então, isso é reflexo ainda dessa educação. A gente ainda não tem uma sociedade formada onde as crianças, os jovens, na sua grande maioria, eles foram educados através do diálogo, através do amor incondicional. Essa daqui é um comentário, um dos mais perigosos, assim, porque ele coloca como se existisse um limite para você violentar a criança, né? E aí eu vou fazer um exercício com vocês, que é transformar esse texto aqui e mudar criança por idoso e mulher. E vocês vão perceber o quanto que isso é errado. Por que que a gente ainda normaliza bater nas crianças? Por que que isso é normal? Para a criança aprender algo, para a gente ensinar alguma coisa para ela, a gente precisa bater nela. A questão é o excesso de violência. Educar é aconselhar e principalmente dar bons exemplos. Mas o educador responsável da criança tem que ser firme ao conversar com a criança. E, infelizmente, tem crianças que precisam ficar de castigo e até receber uma palmada. Por mais que esse comentário aqui seja perigoso, porque ele induz a gente a acreditar que existe um limite e que algumas crianças precisam apanhar, a gente consegue trazer informações para a pessoa que comentou isso e ensinar para ela que ao invés do castigo, ela pode ter o cantinho da calma com a criança, que ao invés da palmada, ela pode ter um diálogo, entender o porquê que existe na cabeça dessa pessoa esse limite e fazer ela refletir que o castigo e que a palmada é algo que vai fazer mal para aquela criança e não bem, que a intenção que ela tem, que é ensinar, que é moldar os comportamentos, que é fazer ela respeitar os mais velhos, a sua família, o professor, não é através do castigo e nem através da palmada. E aí a gente entende todo o contexto dessa família, entende o pensamento dessa pessoa que comentou, e aí a partir desse lugar a gente dá ferramentas para ela fazer essa troca da palmada e do castigo.
Esse daqui, eu entrei no embate com ele, porque eu achei um pouco covarde, assim. Vocês vão entender o porquê que eu usei essa palavra covarde, um pouco desonesto. Confusão mental se ajeita. Pior é crescer achando que pode bater na cara dos pais, depois tá batendo nos colegas da escola e depois na cara dos professores. Uma coisa é a palmada corretiva, outra é espancamento. Mais uma vez é esse pensamento de que existe um limite para você bater, uma palmada corretiva, sendo que não existe isso. Se você bate numa criança, ela vai deixar de aprender. Para uma criança aprender, ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir vinculada com essa pessoa que é o cuidador dela, que é a mãe, que é o papai, que é o professor, que é o educador, o professor de balé, o professor de forró, no caso dele. E aí eu levo a sério os meus debates, eu fui no Instagram dele, né? Porque tem muitas pessoas, isso é sério, que tem esse pensamento e trabalha com criança. Então, mais para frente, eu vou mostrar para vocês uma professora que agrediu a criança dentro da sala de aula, gente. Isso é muito sério. E isso vem dessa normalização onde os adultos não têm um repertório emocional e acreditam que quando eles perdem a paciência, quando eles se descontrolam, é na criança que aquilo ali precisa ser descontado, que a criança é responsável daquele descontrole que eu estou tendo. Isso é muito errado, gente. A gente precisa acabar de uma vez por todas com isso. Eu fui no Instagram dele e ele é professor de forró. E eu comentei: quando você errar uma nota no seu forró, eu vou te dar uma palmada corretiva. Né? Querendo trazer esse contraponto, sabe? Alfinetar ele. Para ele refletir: caraca, quando eu tô ali aprendendo o meu forró, se o meu professor chegasse e me batesse, cara, isso ia ser surreal, né? Não existe isso. Então eu alfinetei ele nesse lugar e ele me respondeu: obrigado por ter ido no meu perfil, podia ter deixado uns likes lá. A palmada não se aplica a qualquer erro, mas você dessa geração que tá fudendo o mundo e a tua geração que bate em cara de professores desconhece isso. Aliás, é a mesma geração que aumenta os casos de feminicídios, mas temos que ser pedagogicamente convenientes. E aí, nesse momento, ele foi muito covarde e muito mentiroso. A verdade é essa, porque esse dado aqui que ele trouxe, isso aqui não existe, que é a minha geração. Primeiro que ele não sabe qual é a minha geração, eu devo ter a mesma idade do que ele. Que é essa geração que é educada por uma educação positiva, uma educação através do diálogo, que está aumentando o número de feminicídios. Gente, a pesquisa mostra exatamente o contrário. E aí agora a gente já vai direto aqui para a matéria da revista Crescer. Vamos ler o texto que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Crianças vítimas de violência na infância tendem a praticar agressões contra parceiros no futuro, diz estudo da OMS. Então, é totalmente o contrário do que ele está falando. As crianças que apanham, principalmente os meninos, futuramente eles vão entender que é dessa forma que se resolvem as coisas. Quando a sua parceira discordar dele, quando a sua parceira tiver alguma atitude que ele não concorda, né? Se a gente abrir um parênteses, falar sobre o machismo, sobre o patriarcado, esse menino ele vai crescer acreditando que ele é dono daquela mulher, que o comportamento daquela mulher tem que ser baseado no que ele acha certo. Então, vamos fazer um recorte aqui bem rápido, né? E bem anos 90. A mulher utilizar uma roupa curta, por exemplo. Se ele acredita que aquilo ali é errado, e ele vai para um lugar de conversa e a mulher traz um contraponto para ele, a mulher bate de frente com ele dizendo que não, eu vou colocar assim a roupa, e ele na infância ele apanhou e ele acredita que aquela mulher é dele, e ele apanhou por amor, porque os meus pais me amavam e eles me batiam. O que ele vai fazer com essa companheira? Ele vai fazer a mesma coisa, gente. É só a gente olhar as matérias aí de hoje em dia. Voltando lá no comentário rapidamente, só para mostrar para vocês o que eu respondi para ele. Não existe um nível aceitável de palmada, nem uma situação que a palmada é aceitável.
Maturidade não tem nada a ver com idade e sim com vivência. Se perdeu no argumento. O feminicídio começa exatamente no menino que apanha para ser homem. Aí adivinha, ele cresce, bate na mulher, primeiro porque não tem maturidade emocional e acredita que as diferenças e discordâncias se resolvem batendo. Vocês entenderam a importância de você ler uma pesquisa, de você problematizar e refletir sobre a forma que você foi educado, o senso comum que existe na nossa sociedade. Ah, mas toda criança apanha, a grande maioria apanha, eu apanhei, eu não morri, estou aqui, sou uma boa pessoa, hoje eu trabalho, tenho meu relacionamento, sou casado. Enquanto a gente não refletir, a gente não vai conseguir transformar essa realidade. Na própria matéria, eles falam que as leis não são suficientes, a gente precisa trazer isso para o debate. E aí ele me confronta, e eu vou mandar o link desse vídeo aqui para ele, para que ele veja o título, pelo menos o título, se ele tiver preguiça de ler a matéria, que ele veja o título, que só o título responde a pergunta dele. Aí ele me indaga aqui mais uma vez respondendo: tu tem esses dados de meninos que apanharam e cometeram feminicídio, ou isso saiu da tua cabeça? Aí tá aí a pesquisa mostrando que não saiu da minha cabeça. O fato é que temos um aumento do feminicídio com a geração antipalmada, né? Aí ele diz que a geração antipalmada é que está causando o feminicídio e batendo nas mulheres, né? O fato é você ver a data de nascimento do rapaz que espancou a mulher com 60 socos e assim mais. E eu e muitos outros amigos apanhávamos quando era criança. Nenhum bateu em mulher ou sequer são pessoas violentas. Meus filhos tiveram palmadas em suas educações e não são violentos e sabem não aceitar desaforo da vida. E compreendo tu não saber a diferença de uma palmada para violência. É justificável a tua incompreensão. O que não é justificável é uma pessoa acreditar que tudo bem você bater nos seus filhos, que tudo bem você ter apanhado na sua infância. Está aqui uma certeza do que a pesquisa mostra, que quando você normaliza essa violência que você sofreu na sua infância e na sua juventude, você vai passar isso para frente, né? Para os seus filhos e para os seus relacionamentos. Vamos fazer uma leitura para que vocês tenham bagagem, para que vocês tenham vocabulário, para que vocês consigam desconstruir ao entorno de vocês essa realidade violenta contra as crianças, essa realidade que normaliza violentar a criança. E se você é uma das pessoas que acredita que apanhou e não morreu, e que é dessa forma que a gente tem que educar, se você ainda está aqui comigo, vamos fazer essa leitura para ver se consegue plantar essa semente, cara, no seu coração, no seu pensamento, para que você consiga desconstruir esse olhar diante da sua criança, para que você consiga educar através do vínculo afetivo. Bota isso na cabeça de vocês. Para a gente educar, a gente precisa estar vinculado a essa criança amorosamente, para essa criança nos respeitar, para essa criança colaborar com a nossa casa, com a nossa família, na escola. Ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir pertencente. E quando a gente violenta essa criança, a gente perde essa criança. E ela não deixa de amar a gente, ela deixa de amar a si. E aí sabe o que começa? Baixa autoestima, ansiedade, depressão, o medo de arriscar, a criatividade fica escondida. Vamos para a matéria. Crianças vítimas de violência na infância tendem a praticar agressões contra parceiros no futuro, diz estudo da OMS. De acordo com o novo relatório da organização, cerca de 1,6 bilhão de crianças em todo o mundo sofrem punições violentas por parte de cuidadores em casa. E destas, 1,2 bilhão são submetidas a castigos corporais. Quem nunca perdeu a paciência com os filhos? É difícil manter a calma durante os entraves do dia a dia, mas é importante lembrar que bater não educa. Pelo contrário, diversos estudos já mostraram como os castigos físicos podem prejudicar o desenvolvimento infantil. Agora, uma nova pesquisa da Organização Mundial da Saúde traz mais um alerta preocupante. Homens que sofreram violência na infância têm mais chance de cometer agressões contra a parceira ou parceiro na vida adulta, gente. Pega esse dado e traz para a realidade do que a gente está vendo, dos homens que estão aí violentando as mulheres, cometendo feminicídio. O estudo abrangeu 6 países, incluindo Brasil, Chile, Croácia, Índia, México e Ruanda.
Os pesquisadores relataram que as agressões provocam sequelas como atitudes de gênero injustas, envolvimento em brigas ou roubos fora de casa, pagamento por sexo, baixa autoestima e depressão na vida adulta. Olha para a nossa sociedade, olha para os adultos que a gente tem hoje em dia. Não é exatamente isso que a gente está vendo: envolvimento em brigas, roubos fora de casa. Então, aquele argumento falacioso cai por terra. É melhor apanhar em casa do que apanhar na rua. Se apanhar em casa, vai apanhar na rua, vai ser nos dois lugares. É ao contrário essa ideia. Se você não apanhar em casa, você não vai apanhar na rua também. Além disso, foi observado que eles eram menos propensos a participar de tarefas domésticas, comunicar-se abertamente com seus parceiros, comparecer a consultas pré-natais com uma parceira grávida ou tirar licença paternidade. O documento menciona ainda que as consequências do castigo corporal infantil podem durar a vida toda e prejudicar a saúde física e mental, a educação, assim como o funcionamento social e ocupacional. Então, se a gente sofre esses castigos, essa violência física na infância, nós vamos criar esse distanciamento do outro. Olha a quantidade de pais merdas que a gente tem, desculpa essa palavra, mas é exatamente isso: o pai que aborta a criança antes mesmo dela nascer, o cara que não faz a escolha de ser pai, sabe, de participar desses momentos, que ele não tem esse lugar de cuidado. Isso são pesquisas, gente. Não adianta a gente trazer para a nossa individualidade, a gente precisa olhar para o todo, para a sociedade. Quando ele diz aqui que prejudica a saúde física e mental, a educação, olha como que as crianças e os jovens hoje têm dificuldade na escola. Por exemplo, o número de repetências que vem acontecendo, o número de abandono no ensino médio, por exemplo, né? E o funcionamento social, olha como é que a nossa sociedade está cada vez mais afastada um dos outros, sabe? Cada vez menos em comunidade. A publicação também reforça algo que já sabe: existem provas científicas contundentes de que o castigo corporal infantil acarreta diversos riscos de danos e não traz benefícios para as crianças, os pais ou a sociedade. Então é ruim para todo mundo, gente. É ruim para a criança, é ruim para a família e é ruim para a sociedade. A gente está colhendo o fruto disso. Será que esse colapso social que a gente está vivendo, uma das bases desse colapso, uma das grandes responsabilidades não é essa educação violenta? O custo da violência contra as crianças. Essa daqui é para os papais liberais que gostam de fazer conta de quanto que seu filho vai render, de quanto que o seu filho vai trazer lucro para você no futuro. Olha esses dados. A OMS também destacou que a violência contra crianças traz um alto custo econômico para a sociedade. Ela aumenta a demanda por serviços de saúde física e mental, assistência social, justiça criminal e ainda provoca perda de potencial das pessoas. A violência contra crianças custa de 2% a 5% do PIB global por ano. Segundo o Banco Mundial, a falta de ação contra a violência escolar, incluindo o castigo corporal, custa cerca de 11 trilhões em perda de rendimentos a longo prazo. Então, se você está batendo na sua criança, você está jogando dinheiro fora. Você está perdendo dinheiro e ainda está dando prejuízo para o Estado. 1,6 bilhão de crianças sofrem punições violentas. Gente, é muita criança. É muita criança. É por isso que eu falo que, na grande maioria, a gente ainda tem uma sociedade que é educada através da violência. Não existe essa realidade de que o que a gente está vivendo hoje é culpa de uma educação positiva, de uma educação amorosa. Mais uma vez, ainda somos fruto de uma educação permissiva e de uma educação violenta. Segundo um novo relatório da OMS, cerca de 1,6 bilhão de crianças em todo o mundo sofrem punições violentas por parte de cuidadores em casa. E destas, 1,2 bilhão são submetidas a castigos corporais. Até mesmo crianças muito pequenas são afetadas. Quase 400 milhões com menos de 5 anos sofrem agressão psicológica ou castigo físico no lar, com impacto no comportamento e comprometimento do desenvolvimento social e cognitivo. Aqui eu vou fazer um recorte rápido e bem triste de se fazer.
Eu hoje trabalho com crianças neurodivergentes, autistas, TDAH, deficientes físicos, deficientes visuais. Gente, e é muito normalizado as mamães ainda baterem nas crianças. Então a gente faz a terapia com as crianças, a criança faz o TO, ela faz a educação social, ela faz a educação emocional, mas ainda é muito normalizado as mamães baterem nas crianças. Principalmente porque as crianças têm mais comportamentos desafiadores que a gente fala, né? É uma criança que tem um TOD, que se desregula, que não aceita o não, e aí a mamãe acaba batendo nessa criança porque ela não tem repertório e por um lado é normalizado bater na criança. Vocês conseguem perceber o quanto que isso é profundo, gente? O quanto que a gente precisa da ajuda de todos. Você não precisa ter filho para você ser a favor de uma educação baseada no respeito, no diálogo, sem violência. Em 58 países analisados, até 17% das crianças que sofreram castigo corporal passaram por formas severas, como pancadas na cabeça, no rosto ou nas orelhas, aplicadas com força e repetidamente. A violência também atinge bebês e crianças pequenas. Cerca de 330 milhões com menos de 5 anos são punidas fisicamente todos os anos, o que equivale a quase metade das crianças dessa faixa etária do mundo. As taxas variam entre regiões, mas esse tipo de disciplina continua comum em praticamente todos os países. Então, o que fazer? A OMS destaca a importância de promulgar e aplicar leis que proíbam o castigo corporal. Aqui no Brasil a gente já tem a Lei Menino Bernardo. No entanto, apenas essa medida não é o suficiente. Segundo a organização, elas devem ser acompanhadas por esforços para apoiar pais e professores no uso de abordagens disciplinares positivas e não violentas. Especialistas reforçam que bater é educar pelo medo, o que não é nada saudável. Quando você bate, está ensinando as crianças a serem agressivas. Está mostrando que com força física as pessoas se submetem. O melhor é ensinar seu filho a discernir entre o certo e o errado, o que só conseguimos com diálogo e exemplos. É exatamente isso. No vídeo anterior, eu trouxe duas frases que, se você ler, internalizar e praticar ela, cara, é o início para você melhorar o seu relacionamento com a sua criança, você ter uma criança que colabora com você, uma criança mais calma, uma criança que é amiga, uma criança que é amável, uma criança que é responsável. A criança imita o comportamento dos pais, afinal. Uma das frases, ela fala exatamente isso, do James Baldwin, que as crianças nunca são muito boas em ouvir os mais velhos, mas elas nunca falham em imitá-los. Então vale a pena você ir lá e assistir esse vídeo, para que vocês tenham mais repertório, para que você eduque a sua criança de forma respeitosa, de forma amorosa, e que você dissemine essa ideia. Para Kátia Teixeira, psicóloga, e Cacilda Paranhos, especialista contra a violência infantil, a criança que apanha também pode ter dificuldades para respeitar autoridades e receber ordens, já que era controlada pela força física. Ela obedecia para não apanhar ou somente depois de levar uns tapas. Assim, na ausência do castigo físico, perde as referências até onde pode ir. Então esse é o problema de acreditar que existe um limite para você bater na criança, porque hoje é uma palmada, só que amanhã uma palmada já não vai ser mais suficiente, aí você dá duas, daqui a pouco você está no cinto, daqui a pouco você está no chinelo, daqui a pouco você está na vara da correção, como diz a Bíblia, e aí a criança vai aumentando e normalizando aquele repertório, vai internalizando aquele repertório e futuramente ela vai acreditar que aquilo ali é normal e vai continuar esse ciclo violento. De acordo com as especialistas, em vez de bater, os pais devem colocar limites claramente para as crianças antes. Tapas não são capazes de corrigir as falhas na educação, só vão estancar uma ação que provavelmente irá se repetir. Você bater na sua criança, ela vai criar essa normalização. Ah, mas só batendo que ele me escuta, é só batendo que ele me obedece. É porque você criou medo nessa criança. E tá aí mais uma prova de que não é bom apanhar, que ninguém gosta de apanhar. O fato de você bater nele e aquele comportamento não voltar mais,
Não quer dizer que ele aprendeu, não quer dizer que você ensinou ele algo. Só quer dizer que na sua frente ele não vai fazer mais aquilo. Mas quando você não estiver por perto, quando você não estiver olhando, possivelmente ele vai repetir aquele comportamento, aquela fala, aquela desobediência. Vamos disseminar, espalha esse vídeo para mais pessoas. Por favor, curte esse vídeo. É a importância de você curtir esse vídeo e compartilhar para que chegue para famílias, para educadores, para professores, sabe? Para a gente encerrar, cara, de uma vez por todas essa normalização da violência. A professora filmada agredindo aluno de 4 anos em escola no Rio Grande do Sul. Ela foi presa e o menino perdeu um dente. O caso aconteceu em Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul. Investigação por lesão corporal teve início na terça-feira. Gente, vê como que isso acaba saindo do nosso individual e acaba se desdobrando para toda a sociedade. Essa violência que a gente sofreu na infância não fica na infância. A gente traz internalizado. E para a gente finalizar e você sair com uma frase aqui para você refletir, uma frase pequena e simples. A infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Qual é o chão que você quer que a sua criança pise? Um chão violento? Um chão onde a sua criança tem medo de você? Ou um chão onde você é um adulto referência, onde você ensina para essa criança através do amor, através do diálogo, através do carinho? Se você ama, se preocupa, quer desenvolver a sua criança, se inscreve aqui no canal e vamos embora mudar o mundo, uma criança de cada vez.